Fala pessoal, tudo bom? Esse vídeo aqui eu vou tentar responder a algumas perguntas que eu recebo o tempo todo. Quero começar em cibersegurança, o que eu devo fazer, o que eu devo estudar, por onde eu começo, eu estou perdido, não sei. E a responder algumas perguntas também do pessoal que já está aí estudando e está preocupado com o que deve estudar, o que tem de novidades, o que deve focar. E quando eu falar agora em cybersecurity é complicado porque ele tem muitas áreas, tá? Então tem segurança para infraestrutura, para desenvolvimento web, tem pen test para todas essas áreas, né? Tem bug bounty, tem threat hunting, tem várias áreas, né, que a gente pode forense, resposta a incidente, é muito abrangente. Então eu vou falar aqui daquilo que a gente deve entender. Deve entender de tudo, isso é importante, tá? A gente deve ter aí uma visão geral de tudo e claro, você vai acabar se especializando em uma dessas áreas. É importante começar. Então eu vou trazer aqui algumas dicas, vai ter bastante informação aí na descrição do vídeo, né, para você começar. Então começa. E quando você começa, você vai ser bombardeado com centenas de informação, um monte de coisa complicada. Você vai olhar aquilo e vai falar: meu Deus, isso aqui não serve para mim, eu gosto, eu acho legal a área, desafiadora, mas pô, muita informação, muito complexo. Na realidade, tudo é assim para mim também. Então, quando eu chego e vou estudar algo novo, eu vou ver aquele monte de informação, é assustador. Eu falo: meu, como que pode, né? Como que alguém sabe disso? Mas aí você começa aos pouquinhos, vai estudando, vai entendendo, vai se preparando. Eu vou dar umas dicas aqui de preparação, de como estudar. E aí você começa a entender e ver que aquilo não é um bicho de 7 cabeças. Então, o importante é, primeiro, você tem que começar. Começa devagarzinho e a persistência é o segredo de tudo, tá? Não desiste, tem que persistir. Bom, então vamos lá. Eu tenho que saber de tudo? Tem que saber de tudo, pelo menos de tudo um pouco, ainda mais no começo. Então, assim, uma das recomendações que eu faço e que todo mundo me pergunta: eu tenho que saber programação? Você não precisa ser um desenvolvedor, mas você deve entender, você deve saber interpretar, né, o que está escrito em certas linguagens, tá? Então, uma linguagem que está muito em alta, né, Python, mas pô, você tem Python, você tem Go, você tem C, você tem Ruby, você tem várias outras linguagens. Precisa saber todas? Não. Foca em uma, foca em duas, começa a estudar scripts. Isso é muito importante. PowerShell, né, e Shell Script. Junto com esses dois aí, o PowerShell e Shell Script, vem que você deve entender um pouco dos sistemas operacionais do qual eles rodam, tá? Eu rodo PowerShell lá no Linux, ok. Mas Linux e Windows, tem que conhecer, tem que entender da sua arquitetura, tem que entender das suas operações, é muito importante. Primeiro, que as ferramentas mais importantes você vai encontrar no Linux, algumas você também vai encontrar no Windows. E na hora que você começar a estudar Security, você vai ter que focar para esses sistemas operacionais quando você pensar em certas estações de usuários e servidores, tá? E também você vai ter que entender um pouco de outras arquiteturas, que são arquiteturas voltadas a servers, que não são tão comuns, tá? Mas isso vai com calma. Então foca aí, Windows, Linux, saiba fazer os scripts, como PowerShell, como Shell Script, é bem legal. Situações que um profissional de segurança deve entender. Primeiro a gente tem que começar a entender as ameaças, né, que existem. E onde que eu procuro? Como que eu fico sabendo? Ah, eu tenho que seguir o Donda? Não. Você tem sites especializados que falam sobre isso, falam sobre as principais vulnerabilidades. Vou dar uma dica aqui. Ó, o WASP, principalmente para quem é voltado aí, quer fazer os pentests voltado à web e tudo mais. Ele sempre enumera ali as 10 principais vulnerabilidades de todos os anos. Então tem lá, ainda não tem de 2022, mas logo logo a gente vai ter 2022 também. Essas vulnerabilidades vale a pena a gente estudar, vale a pena a gente aprender um pouquinho sobre o que ela está explorando, né? Quais são os pontos e quais são as tecnologias que ela está explorando. Quando a gente fala, eu devo estudar o quê? Qual que é a linguagem de programação, né? O que eu devo entender aí sobre, sei lá, talvez determinado script. É entender a forma como que eles são construídos para você entender nessas vulnerabilidades o que eles usam, né, para poder explorar essa vulnerabilidade, se é que ela existe aí em alguns ambientes. Outra coisa importante, a gente fala bastante hoje, é o APT. APT, Advanced Persistent Threat, ameaça, né, avançada persistente. Existem grupos, vários grupos de ataques que fazem o uso de
muitos tipos de ataques juntos para fazer esse ataque, essa ameaça persistente. Então vou dar um exemplo aqui muito claro. Uma determinada empresa, ela pode ter aí alguns sistemas vulneráveis que são explorados por esses grupos, são grupos hackers, e eles vão o quê? Eles vão explorar essa vulnerabilidade, plantar um backdoor, vão fazer movimentações laterais internas, né? Vão plantar sistemas de mining para Bitcoin, vão plantar sistemas de controle remoto, coisas do gênero, tá? Vão roubar informações, vão disseminar, por exemplo, talvez malwares como o de ransomware. E os grupos, né? Os principais grupos de APT, eles são estudados. Quem estuda, né? Existem vários profissionais de segurança da informação que estudam eles e começam a divulgar essa informação. E você pode fazer uso de uma estrutura aberta chamada MITRE. E lá é importante porque a gente começa a ter um pouquinho da ideia como que esses atores maliciosos, digamos assim, são esses hackers, como que eles fazem para fazer esse tipo de ataque, como que eles exploram, quais são as falhas e vulnerabilidades, né, que eles exploram, o que a gente pode fazer para proteger e como eles se correlacionam. Inclusive eu já tenho um vídeo pronto aí que eu vou mostrar para vocês como que funciona. Um outro termo importante que faz parte até, né, desse conceito aí que o MITRE trouxe, ou MITRE, tá? Pode falar, acho que de qualquer jeito, já ouvi de todos os jeitos. Uma coisa importante que ele traz é o seguinte, que a gente vai aprender junto, né, com toda essa informação que eles compartilham, quais são as táticas, as técnicas e os procedimentos utilizados. E isso é importante por quê? Porque na área de security você pode usar isso para a defesa, né, que é o Blue Team, ou para uma parte mais ofensiva, que é o Red Team. Eu gosto muito mais da área ofensiva. E aí eu vou falar um pouquinho de alguns skills aqui mais adiante, que é importante aí a gente ter, né, que é a parte de soft skills. Ferramentas que você deve conhecer para trabalhar com cybersecurity são inúmeras. Tem muitas ferramentas, tá? Bom, eu vou recomendar aqui que você faça o seguinte. Primeiro, você tem que aprender Linux, certo? Então você deve baixar, né, a distribuição do Kali Linux, que é um Linux que já vem preparado aí para pentest com muitas ferramentas. Usa ele. Você pode usar o Parrot SO? Pode, qualquer um que você achar interessante. Roda numa máquina virtual, é mais prático e você começa a trabalhar com ele. Vai usando ele no dia a dia. Tem muitas ferramentas. Ferramentas, por exemplo, que você deve conhecer. Por exemplo, Nmap, tá? Para você fazer a enumeração de informações numa rede. Essa ferramenta você deve conhecer. O Wireshark, né? Para fazer análise e captura de pacotes. Burp Suite é uma ferramenta de pentest voltada para pentest web, é muito importante, é uma ferramenta super legal. A Metasploit é uma ferramenta magnífica aí para você fazer também certos tipos de ataque, mas são muitas as ferramentas, tá? Eu fiz uma lista lá no meu site das principais ferramentas para pentest, né? Tem Hashcat, tem outras ferramentas que são importantes. Vale a pena conhecer. Então, acho que a melhor recomendação que tem é baixa aí um sistema, um Kali Linux, e dá uma explorada, né? Como estudar? Acho que isso aí é o mais importante do que você saber aquilo que tem, o que você vai estudar. Eu falei aí, Nmap, Wireshark, você vai falar, pô, como que eu vou estudar tudo isso? É muito difícil, tem muita coisa, então vai com calma. Você vai ter essa bomba de informação, né? Dá uma bomba de efeito moral, né? Você vai ficar perdido lá com esse monte de informação. O negócio faça anotações. Na sequência desse vídeo aqui, eu já tenho um vídeo gravado, só falta fazer uma pequena edição e eu vou subir também aí pro canal, que fala sobre uma ferramenta que eu uso no Kali Linux para fazer o que? A organização daquilo que eu estudo. Lá eu organizo os scripts que eu crio, né, os programas que eu desenvolvo, como se eu desenvolvesse assim, né? E todas as informações, dicas, linhas de comando, aquilo que eu acho que é importante, eu vou unificando ali. Muita coisa você vai aprender, vai ver, mas você não vai usar no dia a dia. Então isso aí vai ficar meio que esquecido, meio que perdido. Então faça anotações. Eu vou compartilhar esse vídeo, vou subir esse vídeo logo após esse aqui. Outra coisa que é importante você fazer, assista tutoriais e execute esses tutoriais.
às vezes você vê algo assim muito complexo, a pessoa fazendo, sei lá, uma análise de malware, ele vai usar umas ferramentas lá de análise X, e vai lá no código lá do programa, e você fala, putz, isso aí é impossível, eu vou levar 10 anos para aprender. Não, começa a ver o tutorial, começa a executar e você começa a encaixar aí as informações. É importante ter a base conceitual de tudo? Mas você não consegue tudo isso tão rápido, e não adianta você às vezes focar só no conceito e não ir para a prática, que você também não vai aprender. Então faz um mix aí, equilíbrio, né? A solução para tudo, e o bom senso. Então assim, acho que vale a pena você fazer tutorial é legal, tem muitos cursos, né? Eu mesmo tenho um curso no Udemy, eu vou deixar também na descrição aí com um belo de um desconto, tem podcast, tem muitos sites, tem muita gente legal para você seguir que compartilha dicas, tá? Por exemplo, recentemente eu compartilhei no Instagram, se você não me segue lá no Instagram, uma lista lá de alguns sites que você pode fazer o estudo para pentest. Tá? Então lá você vai usar todas essas ferramentas, você vai usar o Wireshark, você vai usar o Burp, você vai usar, sei lá, o Hashcat, você vai usar ferramentas específicas aí para certos tipos de ataque, e você vai aprendendo, tipo o TryHackMe, que é bem famoso. Agora, uma das coisas mais importantes que eu vejo aí para os profissionais de segurança da informação, se você está focado agora, você está querendo chegar, está querendo uma boa posição, primeiro, tá? Uma boa compreensão de hacking, e de hacking voltado também ao mindset, sabe? Aquela natureza de ter curiosidade, de estudar, de criar um método, sabe? De hackear as coisas, hackear até o seu aprendizado, sabe? Esse é um skill importante, ter uma mente voltada, esse mindset hacker. E o mindset hacker, quando eu falo também, tem um skill aí importante, porque eu falei que eu gosto muito mais da parte ofensiva do que da parte defensiva, né? Então você pode escolher aí um ou outro. Se você escolher a área ofensiva, você tem que pensar um pouco como um ator malicioso, você tem que pensar na forma como que você atacaria. E isso é um diferencial muito grande. Você tem que olhar para uma empresa, você tem que olhar para os recursos, para as tecnologias de cloud, né, para a infraestrutura que ela utiliza. Por isso que você tem que entender bastante tecnologia no geral, para olhar e falar assim, poxa, aqui ó, pode ser explorado, aqui eu consigo fazer tal coisa, né? E você, mesmo conhecendo segurança e só pensando na defesa, é muito difícil você proteger tudo. Existem muitas camadas a serem exploradas. Bom, outra coisa é a capacidade aí que você tem de aprender, né? Você tem que ter um desejo de aprender, uma capacidade de aprender rápido, de evoluir rapidamente, porque tudo muda, né? Resolver problemas, praticamente quem trabalha com segurança da informação aí tem que ser tipo um MacGyver, tem que saber resolver problemas. Geralmente você vai vivenciar situações de estresse, de problema, de ataques, de coisas que estão acontecendo, de incidentes, né, que são pesados, são difíceis aí de atender e trabalhar. E é isso, ter uma habilidade de comunicação, soft skill é importante, começa a desenvolver isso, de falar, não adianta você ser aquele cara que fica lá no basement, né, no porão, tá, igual em filme lá, né, fazendo código e tal, isso aí já não existe mais, nós estamos em 2022, né, você tem que ser um profissional muito multitask, né, você tem que saber falar, você tem que saber apresentar, você tem que ter desenvolver essa área aí, que não é fácil, né, comunicação é difícil, isso aí não é fácil, né, e se organizar, tá, gerenciar tempo, isso aí é importante porque, como vocês viram, são muitas informações, muita coisa para estudar. Se você não controla seu tempo, que hora que você vai ver? Que hora que você vai parar, né? Ficar assistindo o vídeo aí em 2x no YouTube não vai te ensinar nada. Às vezes você tem que pausar, executar, testar, né? Então, organiza seu tempo, divide e faça só se você gosta, se está atrás. Pensando no dinheiro, cybersecurity dá dinheiro, quero estudar isso aí porque eu vou ficar rico. Esquece, não é assim. O mundo não é essa ideia que a gente tem. Dá para ganhar dinheiro, é uma profissão muito boa, tá em alta? Tá. Mas você tem que gostar e se dedicar. Primeiro lugar, isso aí, o dinheiro é consequência daquilo que você vai fazer depois. Valeu? Acho que esse vídeo vai ficar super longo, eu vou tentar cortar bastante coisa dele, mas espero que você tenha gostado. E aquilo lá, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal e eu vejo você no próximo. Boa sorte para todos nós
nesse ano de 2022. Tchau, tchau!